Já era. Let's go. Aí, boa. Bom? Maravilha. Isso aí, então. Ê, Gugu. Paz e luz, meu irmão. Satisfação. Satisfação. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Muita paz e muita luz. Hoje, essa aqui, ó, a casa do Augusto, vai ser o nosso cantinho da espiritualidade. Né? É uma satisfação. Uma honra. Também. Faz muito tempo que a gente estudou junto na escola, e aí a espiritualidade manteve a gente próximo, através de práticas diferentes. O Augusto vai falar aqui pra gente hoje sobre o xamanismo. Esse é um assunto que eu sou completamente leigo, e ele já tem uma vivência aí, uma experiência. Eu fico muito feliz de estar tendo essa oportunidade hoje e aprender junto com vocês, com o nosso amigo Augusto aí. Arro. Arro. Primeiramente, agradecido aí pela presença. Que isso, normal. Não é fácil a gente se colocar em público para falar, né? Mas eu acho que cada vez mais essa é a tendência, né? De que pessoas conectadas com a espiritualidade, com a verdade daquilo que segue na vida, têm que se colocar em momentos, né? E situações para que a gente possa crescer, evoluir, trazer aquilo que é de bom. E falando um pouquinho do xamanismo, que é uma prática ancestral muito antiga, eu creio que seja uma das primeiras que o ser humano teve contato espiritual, né? E é muito bonito esse caminho, é um caminho que eu escolhi, é um caminho que já estava enraizado comigo há muito tempo. E é um caminho dos 4 elementos, né? Do fogo, da terra, do ar, né? E da água. E esse caminho, ele tem me transformado internamente. Por quê? Porque eu sempre vim buscar coisas na minha vida que me fizessem extremamente sentido. E um dos sentidos que sempre me fez foi o contato com a natureza. E eu não vi outra possibilidade de ter esse contato profundo além do xamanismo. Apesar de já ter ido para alguns outros caminhos espirituais que são maravilhosos, como o budismo, até o catolicismo e tudo mais, eu nunca me senti pertencente a uma religião específica. E sempre senti a necessidade de me conectar com outras ferramentas, com outros seres, ampliar essa visão espiritual que sempre esteve muito presente na minha vida, mas era inconsciente. Depois de algum tempo, essa presença começou a me resgatar. E esse resgate, ele aconteceu há pouco tempo, não faz muito tempo que eu estou nas práticas xamânicas, fazendo utilização de algumas medicinas da floresta, né, que hoje em dia está muito comum. A gente vai conversar também um pouco sobre isso, né, para trazer um pouco sobre os cuidados, que é também adentrar esse caminho espiritual, que tem sido maravilhoso, mas ao mesmo tempo deturbado pela sociedade. Então a gente tem que tomar alguns cuidados, algumas orientações. Eu irei fazer aquelas que eu já aprendi, né? Aquelas que eu sinto da minha alma de trazer para o público que vai assistir. E também fazer uma troca, né? Conversar aqui, trazer uma energia espiritual nesse ambiente que a gente preparou para que a gente possa se soltar, claro, se manifestar e trazer verdade sobre aquilo que a gente pratica, que a gente é. A gente não traz verdades absolutas aqui, a gente só traz cunho espiritual ampliado para que cada um possa seguir e entender aquilo que faz sentido para a sua alma. A gente não quer aqui que as pessoas sigam o nosso caminho, porque eu acredito que o caminho seja de cada um, mas que aquelas pessoas que sintam familiarizadas com a prática possam buscar uma forma de ver a vida diferente, de se conectar diferente com a natureza. Existem diversas formas de se conectar. Uma delas é o xamanismo. Você pode entrar na Wicca, você pode entrar em diversas práticas. Aquela que faz sentido para a sua alma é aquela que você deve ficar, sentir, manifestar, brilhar. Você falou que o xamanismo te resgatou, né? Sim. Como que foi o seu primeiro contato? Como que você buscou o xamanismo? Você falou que você mencionou o cristianismo, né? Que no Brasil é uma religião muito ampla, né? A gente tem um contato muito cedo, às vezes, desde criança. A gente vai na igreja, nossos pais levam, então, acaba sendo, né, mesmo se a gente querer, o primeiro contato religioso e espiritual que a gente tem. Quando a gente consegue pesquisar outras fontes, estudar outros caminhos, o que te chamou no xamanismo que você mergulhou e falou, é isso que eu quero para mim?
Conexão. A conexão ela começa quando você sente. Quando eu era adolescente, eu já sentia uma conexão muito forte com a mata. Eu me sentia muito conectado na natureza quando eu ia para as cachoeiras, quando eu fazia minhas trilhas, quando eu me jogava na aventura da vida dentro de um ambiente fora do urbano. Eu já sentia a conexão com o fogo toda vez que eu fazia uma fogueira, eu sentia a conexão com a lua, com os astros. Dentro de mim tinha um chamado, tinha um formato que era desconhecido, mas o tempo todo me ressoava. E às vezes, de uma forma mediúnica, né, que eu não tinha nenhuma consciência disso, eu mudava algumas posturas minhas. Eu me transformava em uma pessoa mais calma e vinha algumas frases que não eram do meu contexto comum de serem ditas. E eu comecei a observar esse movimento. E eu fui muito da prática da luta. Eu fiquei muito tempo nas artes marciais. Eu adentrei muito cedo o caminho da luta, essa energia do sagrado masculino, e me possibilitou conhecer mais a fundo o que era disciplina, o que era o combate e o que era a conexão com a natureza, porque onde eu treinava era um ambiente de mata, era atrás de um condomínio e era uma fazenda, e a gente sempre gostou muito de treinar lá por conta dessa conexão. Só que esse chamado ainda era desconhecido, eu não conseguia me conectar 100%, porque o meio que eu circulava não era xamânico, apesar de tudo ser. Só que as espiritualidades ali envolvidas não eram desse caminho. Por isso que eu buscava e não me encaixava, não conseguia me conectar. Porque as entidades espirituais que circulam o meu ser são desse caminho, mais voltado ao xamanismo, mais voltado à mata, mas eu desconhecia isso. Tentei adentrar a Umbanda, mas também não conectei. Então eu comecei a perceber que talvez o meu caminho espiritual ele fosse um pouco mais diferente do comum, do convencional. E aí eu tive um colega, e esse colega ele tinha uma conexão um pouco mais desenvolvida do que a minha na mediunidade e no xamanismo. Eu me aproximei dele por conta dessa conexão espiritual. E ele me levou para alguns caminhos que me despertou ali um olhar diferente por tudo aquilo que existe. Porque no xamanismo existem reinos. Existe o reino vegetal, o reino animal, o reino humano. Você vai se conectando com eles conforme você vai praticando. Você vai sentindo as plantas com outro formato. Porque tudo para eles é espírito. Só que eu sempre senti a manifestação espiritual em minha volta, mas eu nunca tive ninguém que pegasse na minha mão e falasse, olha, isso realmente existe, isso realmente é assim e precisa ser desenvolvido, precisa ser mostrado para você de outra forma. E como eu nunca tive clarividência, mas eu sempre tive um corpo sensível, eu sentia, mas não conseguia entender. Então o meu caminho, ele surgiu cedo, na adolescência, e depois de um tempo, eu tive o privilégio de me encontrar com uma moça, que hoje ela é uma mestra para mim, que ela conseguiu trazer esse xamanismo das medicinas mais próximo para a minha vida. Desde então eu comecei as minhas iniciações. E foi assim, um reencontro com o meu ser. Porque eu já estava despertando o meu caminho para essa realidade, só faltava um empurrão. Eu não sinto que nada na espiritualidade seja em vão. A vinda dela na minha existência, no momento e na hora certa, foi o empurrão que eu precisava para adentrar de cabeça naquilo que realmente eu precisava fazer. Então hoje eu sirvo a espiritualidade, eu trabalho em 2 casas espirituais, sinto que vai se expandir essa energia, ainda não sei quando, estou fazendo as minhas iniciações ainda, faço meus preparos, cada dia mais firme no caminho, porque é isso que eu acredito que seja para minha alma, para o meu servir. E o xamanismo ele tem me mostrado que o mundo ele é muito amplo, que a nossa realidade em si, o que a gente enxerga aqui, são tudo projeções e que a gente pode sim ter uma conexão com o sagrado, mesmo no século XXI. A gente precisa resgatar a nossa ancestralidade, a gente precisa olhar para o pai e para a mãe de um formato diferente, a gente precisa fazer um resgate da nossa criança interior, fazer tudo isso para moldar nosso ser, moldar a nossa alma e começar uma construção interna e pessoal. Então, o xamanismo ele tem me possibilitado essas mudanças internas, sem enxergar muito para o externo. Através das medicinas, cada vez mais eu adentro esse caminho com muita profundidade e muita honra.
Bonito. O mundo externo que a gente vive diariamente, ele muitas vezes cega a gente para as coisas mais simples que estão tão próximas da gente, né? E a gente acaba deixando de lado a conexão com as pessoas, um passeio ao ar livre, um contato com a natureza mais tranquilo. A sociedade moderna, ela acabou se fechando tanto, se separando tanto do interno, e a gente acaba se blindando daquilo que a gente devia estar mais integrado, que é o nosso lado espiritual e o nosso contato com os seres da natureza. Eu trabalhei um tempo no shopping, né? Eu saía de manhã, na hora do almoço, já entra do ônibus pro terminal, do terminal pro ônibus para dentro do shopping. Os únicos 5 minutos que eu tinha para ver o céu, assim, era nesses intervalos. Eu só saía de lá de noite. E aí você não toma sol, você não tem contato com planta nenhuma, você não tem contato com a lua, que seja, com o vento, ar-condicionado o dia inteiro, um ambiente sem janela. É uma gaiola, né? Sim. É uma gaiola moderna que a gente tem hoje. É uma desgraça. É difícil, é difícil. As pessoas, elas podem não estar conscientes de como isso está afetando elas, mas elas sentem a angústia do mesmo jeito que a gente sente. Sabe, a gente talvez tenha uma percepção um pouco mais aguçada porque a gente buscou a espiritualidade desde cedo. De qualquer forma, a espiritualidade sempre me guiou, sempre me amparou quando eu precisei, sempre me orientou para os caminhos certos. E até para situações onde a gente normalmente se sentiria desamparado, eu não me sentia mais desamparado por causa da espiritualidade. Como eu te falei, eu estou estudando yoga, né? O significado de yoga é literalmente isso, é a integração, né? A integração do ser humano, do mundo, com o seu lado espiritual. Ele tem que voltar para dentro. Ele tem que se conectar consigo mesmo. Para que voltar para dentro? Para descobrir o real significado de tudo isso aqui que a gente vive, para descobrir quem ele é de verdade. Porque senão a gente se maquiniza. A sociedade, ela mata a gente, como ela está formulada hoje em dia. Ela quer que você produza, você não pode parar, você não pode parar para questionar nada, você tem que uma meta para bater, e é isso aí, é todo dia, tantas horas, e não sobra tempo para mais nada. As coisas normais, corriqueiras, limpar a casa, cozinhar, se cuidar, tem que fazer sempre correndo, porque você está com seu tempo sempre virado para o trabalho. E o espiritual, esquece. Porque Sim. O único dia que você vai ter de folga, você tem que cuidar de tudo o que ficou para trás durante a semana inteira. E aí não vai dar tempo para espiritualizar nada. É. E assim a gente vai morrendo por dentro, dia após dia. Dia após dia a gente morre por dentro. Mas a busca ela é muito individual, né? De cada um. Eu sinto que tem seres que estão prontos para adentrar uma espiritualidade um pouco mais rasa e tá tudo bem. E existem seres que buscam uma profundidade, porque elas simplesmente não estão contentes só com o raso. E cada vez mais eu venho percebendo essa necessidade que a humanidade precisa de se encontrar. Porque a gente vê o tanto que os colapsos, isso que a gente não vive guerras aqui no Brasil. Falando um pouco do que a gente vive na nossa sociedade aqui. A gente está numa metrópole, né? Aqui em Campinas, uma cidade de quase 3 milhões de habitantes. A gente vê o quanto que é difícil. O tempo das pessoas aqui é acelerado. E o tempo de cada um é diferente do outro. Então a gente não consegue mais respeitar o tempo biológico de cada um individual. E a gente, por automatizar tudo, a gente acha que todo ser humano é igual, que todo ser humano pode fazer isso, pode fazer aquilo. E isso está desencadeando muita doença, muito distúrbio, muito desvio. E fora síndromes, que hoje em dia está se tornando uma coisa muito normal. Eu sou professor escolar, eu trabalho com jovens, trabalho com crianças que já desde cedo vêm desencadeando problemas sociais, problemas psicológicos, síndromes diversas, por conta de um sistema que ainda não quis mudar. Um sistema que não quis integrar mais nada além do que é comum, que é você treinar aquela criança, que é isso, porque não se ensina nada. Hoje se treina aquela criança para o mercado de trabalho, e é um mercado de trabalho precário, é um mercado de trabalho 6x1. Ou 12x36. Ou 12x36, também, então outra assim, desgraça. Não temos hoje uma sociedade que se preocupa com o lado humano. E nós temos hoje uma sociedade que se preocupa ainda com o financeiro, com o capitalismo. E isso tem feito com que as pessoas, quando entram em crises existenciais, elas busquem a sua própria verdade. E quando elas voltam para dentro, elas encontram um abismo. E esse abismo, quando ela coloca o pé, ela morre de medo e volta para trás. Você olha para si
E a primeira coisa que você vai olhar é a escuridão. E a escuridão é um aspecto sombra do ser humano. E esse aspecto sombra, ele tem muita coisa que precisa ser analisada, olhada, administrada. E a primeira coisa que essa pessoa faz é recuar. Porque é muito difícil passar essa primeira parte. Então, ser hoje em dia espiritual, eu acredito nisso. Não é simplesmente eu colocar lá no Instagram, no Facebook, que eu sou isso, eu sou aquilo, e eu não pratico aquilo que eu falo. Porque hoje em dia muita gente fala, mas não pratica, gospe pela boca e a gente vê aí os problemas que tem. E isso se torna uma espiritualidade muito rasa. E tem gente que entra no profundo e depois começa a usar esse profundo, ou às vezes para ganhar dinheiro, ou para se promover em cima de alguém. Então, tem caminhos muito perigosos. Mas isso que você trouxe é muito importante. As pessoas precisam observar o que faz sentido para a alma delas. O que faz sentido, realmente, se é ficar lá num shopping, perdendo a sua vida. Muitos estão lá por necessidade, por um momento da vida que precisa passar por aquilo, e não acredito que nada é em vão, porque às vezes aquela alma necessita passar por esse processo para poder entender que ela não pertence a esse processo e ela escolher um outro caminho, que nem no meu caso. Eu tive que ser porteiro, eu tive que trabalhar 12 por 36, eu tive que fazer uma caminhada também muito dolorosa para entender que hoje eu sou merecedor de ter uma vida melhor. Só que se eu não tivesse saído do lugar e não tivesse uma espiritualidade ali que estava me guiando, mesmo batendo cabeça, nunca esqueceram de mim, com certeza eu não estaria aqui falando com você. Provavelmente estaria acomodado no mesmo lugar e fazendo a mesma coisa até hoje. Eu fiz essa caminhada de quebrar alguns padrões. Eu fui casado, eu tive que quebrar isso para poder adentrar caminhos sagrados. Eu tive que abrir mão de algumas crenças que antes eram enraizadas por família. Eu tive que olhar para mim, naquela época, com um olhar diferente, de evolução, que eu sabia que se eu escolhesse romper com tudo isso que foi determinado para mim, eu estaria entrando num abismo. E esse abismo me fez me perder. Mas me perdendo, eu me achei. E esse é o caminho. Eu estou dizendo isso porque eu acredito, nem eu e o Felipe, nós temos a mesma idade, né? A gente está numa fase que um portal já foi quebrado, a gente já está se conhecendo e tudo mais. E tem muitos seres que ainda não se encontraram e que estão nas suas buscas e estão perdidos. Estar perdido, eu posso dizer para vocês, é uma forma de se achar. O que não pode é parar de ter fé, é parar de acreditar que algo vai acontecer. Porque se a gente fica muito apegado, aquilo não é mais para mim, aquilo não me pertence, aquilo não sei o quê, e fica muito na vítima. A vítima faz com que a gente se coloque numa posição de não merecedor para nada. E o universo, ele é muito sábio. Ele sabe que se você ficar nessa posição, ele não tem como te apresentar o que é seu de direito. Porque se aparecer, você não vai conseguir entender, você não vai conseguir aceitar aquilo, você não vai conseguir abraçar aquilo. Então ele está te esperando você sair dessa posição de vítima, aceitar a sua condição atual que você se colocou, para que você entenda que a vida tem muito a te oferecer, mas primeiro você precisa se posicionar. Tem que estar na posição de recebedor, né? Exatamente. Você não pode se bloquear. Às vezes as pessoas, elas têm muito preconceito com um segmento específico, tem medo também, não tem conhecimento. Mas eu acho que está aberto para tentar, para ir conhecer, já é algum passo. Ao invés de ficar só, como você disse, se bloqueando, se limitando, até numa certa zona de conforto de que, não, isso não é para mim, isso não sei o quê, sem saber de fato se não seria uma opção. Por exemplo, você disse que você foi casado, né, e tal, e abriu mão dessa vida para seguir a espiritualidade. Você acha que não teria como continuar, você teria que realmente abrir mão dessa relação? Era uma coisa que te impedia de seguir o teu espírito? Existe como. Existe como manter, sim, uma relação monogâmica tranquilamente e você fazer o caminho, desde que você também esteja com uma pessoa que tem o mesmo propósito que o seu. A partir do momento que você está com uma pessoa que você já sente que não vai seguir o mesmo caminho, que não tem a mesma linhagem, a mesma visão, vai se transformar num obstáculo. Mas também já vi amigos que a mulher é evangélica e ele foi para a Umbanda e conseguem manter, mas é difícil. Eu não vou negar que é difícil. Eu senti que a minha alma estava presa em algo que não fazia sentido e que eu precisava desmantelar aquilo, eu precisava desapegar de algo muito grande para que algo muito grande pudesse chegar para mim.
E essa escolha me fez realmente refletir sobre muita coisa na vida. E foi muito importante fazer essa quebra. E eu não me arrependo. É porque de ambos os lados, né, tivemos transformações grandiosas com esse rompimento. Eu não acredito que se eu hoje tivesse mantido a minha posição, eu estaria nessa que eu estou hoje. Se você tem dúvidas, às vezes, de fazer algum movimento na sua vida, Vou falar. se arremessa no desconhecido, que o desconhecido tem muito para te oferecer.